Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. Se você ainda não for inscrito aqui no canal a serviço da administração, aproveite esses momentos iniciais, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações clicando no sininho aqui embaixo, já deixe o seu like, seus comentários, porque essa interação é muito importante para a gente, porque é dessa forma que o YouTube entende que o nosso canal é relevante e assim ele sugere para mais pessoas. Combinado? Bom, hoje o nosso tema é sobre a atuação do profissional da administração como consultor. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o administrador André Vaccaro, ele que é presidente e CEO da Nova Orbis Global Business Advisors e também é representante do CRA São Paulo em Miami. E logo, logo vocês vão saber também sobre uma outra posição que ele recentemente adquiriu, que é um orgulho para a gente, inclusive para todos os administradores que atuam na área da consultoria. Tudo bem, André? Como vai? Como vai, Maria? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, colegas administradores do CRA. É sempre bom estar aqui com vocês. Espero que eu possa aqui agregar algum valor à carreira de todos, ajudar um pouquinho, né? A gente existe para isso, né? Não, com certeza a gente acredita sim que a sua participação aqui com a gente vai esclarecer muitas dúvidas, trazer muitas curiosidades, né, e despertar o interesse nos nossos administradores que estão nos assistindo por essa área, né, da consultoria. A gente sabe que a consultoria envolve diversos setores, diversas áreas. Por isso, para a gente começar o programa, eu gostaria que você falasse um pouco quais são as principais áreas da consultoria que um profissional da administração pode atuar. A gente tem várias áreas de atuação. Então, existem algumas classificações, né? Existem empresas de pesquisa de mercado que trabalham com 18 classificações diferentes, né? Mas tem uma empresa que eu gosto de trabalhar muito, que chama a IBIS World, que faz também pesquisas de mercado, e ela analisa o mercado de consultoria por países, né? Então, para ter uma ideia, eles dividem em empresas de consultoria de estratégia corporativa, empresas de consultoria de marketing e vendas, de design organizacional e estrutura organizacional, processos de gestão operacional, recursos humanos, aconselhamento financeiro, o tal do Financial Advisory, né, que hoje em dia está crescendo muito, e estratégias de TI. Então, são nessas áreas, né, quer dizer, é aquela coisa, né, o consultor organizacional, a gente tem uma estrutura mundial que chama ICMCI, que é o International Council of Management Consulting Institutes. O ICMCI, ele define que o consultor ele é um profissional que auxilia organizações a solucionar problemas através da geração de valor, certo? Maximizando o crescimento, melhorando o desempenho, através da aplicação do seu conhecimento, de técnicas da administração e da gestão. Então, na verdade, isso abre um leque gigante para a gente, né? Como consultor é aquele profissional que ajuda a empresa, principalmente quando a empresa não tem aquele recurso dentro dela por um período determinado de tempo, né? Então ele acaba sendo, né, bastante, tem uma área muito grande de atuação. Bom, já que a gente está falando do IMC, né, do Institute of Management Consultants, falei certo, meu inglês dá para o gasto. Você está assumindo, né, recentemente assumiu a direção desse instituto. Como é que tem sido essa experiência e como é que você recebe esse convite, né? Se quando você resolveu atuar como consultor, se você imaginou que você chegaria a essa posição, né? Dirigir um instituto nos Estados Unidos voltado para a área da consultoria. É uma honra muito grande a gente como administrador, a gente poder estar aqui agregando valor, não só ao nosso país de origem, né, mas também a um mercado que hoje é o maior mercado de consultoria do mundo, que é o mercado dos Estados Unidos, né? Ainda por um bom tempo vai continuar sendo, né? Mas porque existe uma distância muito grande entre os Estados Unidos e o segundo maior mercado. Então, eu entendo que é muito importante para a gente, como administradores, a gente está sempre atualizado. Ou seja, a gente se forma, etc., faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, mas a gente tem que estar sempre atualizado porque o mundo muda muito rápido, né? E nós, como consultores, a gente tem aquela missão de ser um médico da empresa, né? Então, muitas vezes a empresa chama o consultor porque ela está com alguma dor, né?
tem algum problema, alguma dor, etc. E para a gente poder fazer um diagnóstico, para a gente poder analisar e entender como a gente pode aplicar o nosso conhecimento e as ferramentas da administração na empresa para ajudar a solucionar o problema dela, a gente tem que estar atualizado. Então, um dos pontos principais para a atualização do consultor é ele estar ligado a entidades que trazem essa atualização. O próprio CRA, nós temos o CRA, o CRASP Educa, né? Tem um conteúdo excelente sobre consultoria dentro do CRASP Educa. Nós temos a ABCO, aqui a ABCO, Associação Brasileira de Consultores, aí no Brasil, da qual eu sou diretor aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, a gente faz uma ponte. A ABCO, ela tem consultores brasileiros residentes nos Estados Unidos que auxiliam investidores que vêm aqui para os Estados Unidos, né? Então, é importante, porque às vezes tem questão de linguagem. E o IMC, como você estava mencionando, seria algo como a ABCO, só que aqui dos Estados Unidos, um instituto de consultores, né? E é o instituto maior do mundo. O IMC está ligado ao ICMCI, né? Então, como a gente falou, são 48 institutos cobrindo o mundo inteiro, né? E recentemente nós tivemos foi uma eleição, na verdade, não foi um convite, foi um convite e uma eleição, né? A presidência falou: poxa, André, olha, eu gostaria que você pudesse estar mais próximo aqui da gente, etc. Você pode se candidatar. E é um instituto muito grande. Aqui nos Estados Unidos nós temos 734 mil consultores. 734 mil consultores, ou seja, é muita coisa. Eles estão espalhados em mais ou menos, Maria, umas 680 mil empresas, mais ou menos. Então, tem muito consultor independente. A gente coloca que cerca de 93% do mercado são consultores independentes, e no Brasil a gente tem 84% de consultores independentes. Então, poder trabalhar ao lado de grandes consultores e poder agregar um pouquinho de valor que seja a isso, e ainda poder ampliar essa ponte existente entre Brasil e Estados Unidos, que o Brasil é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Então, é muito importante para a gente, é uma honra muito grande a gente poder estar com a nossa bandeirinha do Brasil aqui. Bom, aproveitando a tua experiência, né, eu gostaria que você falasse um pouco como você iniciou na carreira de consultor, até para dar um insight para quem está nos assistindo, que tem vontade, né, de se tornar um consultor. Como é que você começou? Que dicas você daria para essas pessoas que desejam fazer parte, né, desse mercado? Na minha época, quando eu fiz a minha faculdade de administração, a gente tinha algumas das empresas das Big Four, né, das 4 grandes, que vinham e faziam recrutamento na nossa faculdade para trainees, né? É uma maneira de você entrar dentro da área de consultoria. Não foi na época a que eu segui. Na época eu já estava trabalhando como executivo. Bom, estava trabalhando numa empresa, ainda não como executivo, né? Estava me formando ainda. Eu já estava trabalhando numa empresa e seguia a carreira executiva. Então, depois de muitos anos como executivo em empresas que a gente chama de Fortune 500, como Intel, Telefônica, Citibank e outras empresas que eu tive a oportunidade de poder passar, chega aquele momento que você fala: poxa vida, a gente consegue ajudar não só a empresa que eu estou, eu consigo ajudar outras empresas também. Então, se você tem aquela veiazinha de empreendedor, você dá esse passo para montar a sua consultoria. Ou você pode, né, se você gosta de quebra-cabeça, de solucionar problemas e etc., que essa é uma característica grande nos consultores, é sentar junto e solucionar juntos problemas junto com os clientes, né? Isso é muito importante, esse detalhe dos juntos, né? A questão da humildade, do teamwork, etc. Então, assim, um dos caminhos é você trabalhar em outras consultorias como profissional contratado também. Falando nas Big Four, a gente sabe que muitas dessas empresas acabam se tornando o sonho, né, de vários administradores, consultores, mas também tem o consultor independente, né, André? Conta pra gente, na hora de escolher que caminho, o que é que deve ser considerado, né? Olha, Maria, é uma pergunta complicada, mas tem muito da característica pessoal, né? O que acontece? É muito bom, muitas vezes, você trabalhar dentro de uma grande consultoria para que você aprenda, para que você tenha um know-how
né, de como você fazer os projetos, de como você tocar os projetos, de como abordar, de como lidar com os clientes, né, de como lidar com as situações, conhecer as ferramentas. Então, é muito positivo você trabalhar numa grande consultoria. Agora, tem gente que é mais empreendedor e fala assim, não, eu quero montar a minha empresa de consultoria. Perfeito, ok. Lembrando que o consultor é alguém que detém um conhecimento já. É alguém que já tem que a gente chama de um skill, já tem uma habilidade, já tem um conhecimento, e ele vai, com esse conhecimento, ele vai oferecer um serviço para uma empresa que esteja precisando desse conhecimento especificamente. Então assim, é sempre bom a gente adquirir esse conhecimento antes. As Big Four hoje, a Big Four é a KPMG, a Deloitte, a Ernst Young e a PricewaterhouseCoopers. São sensacionais, são sensacionais. Porém, existem outras empresas muito grandes, também muito boas de consultoria no mundo, que dependendo da área, são até mais fortes que as Big Four, como, por exemplo, a Accenture, a Bain, né? A Bain é muito boa, a BCG, Boston Consulting Group. Então, a gente tem grandes empresas também que não estão consideradas nas Big Four, mas são escolas McKinsey, como é que não tem como não falar da McKinsey, que é sensacional. Eu sou fã eu trabalhei com muita gente ex-McKinsey, sou muito fã deles, eles são muito bons. Então, assim, realmente pode ser um sonho de uma pessoa, se for, siga esse sonho, ok? Porque, no mínimo, com certeza, com certeza, com certeza. Trabalhar ao lado de bons profissionais sempre vale a pena. Agora vamos falar de uma curiosidade, né? A gente fala um pouquinho sobre a área, eu sei que é um pouco delicado, mas fala um pouco de remuneração, né? As pessoas têm curiosidade em saber como funciona a remuneração de um administrador consultor. Sim, obviamente, se você é um funcionário de uma empresa, se você é um empregado da empresa, que é o termo correto para você usar, se você é um empregado de uma empresa como uma consultoria como uma Bain, como uma BCG, uma McKinsey, etc., você, obviamente, você vai receber o seu salário. À medida que você escala dentro da empresa, que você vai crescendo, você pode vir a se tornar um partner, que um partner tem um percentual sobre os resultados dos projetos em que ele está envolvido. Então, cada uma das empresas tem a sua política, né? Mas essa é uma forma da remuneração. Agora, nós, como independentes, a minha empresa é essa aqui, a Nova Orbis, né? Então, eu sou consultor independente. Nós, como independentes, vai depender muito do tipo do cliente e principalmente do tipo de solução que você enxerga para ele, né? Então, o que acontece? Você pode ter um pagamento. Uma coisa que é importante, até a gente lembrar no nosso código de ética dos administradores, o nosso código de ética, a gente não pode nunca aviltar, né, nossa remuneração, está no código de ética, tudo. Então a gente tem que entender que muitas vezes uma coisa um pouco perigosa seria trabalhar por sucesso apenas, ok? Você pode ter uma composição salarial, por exemplo, você tem um valor, um FII, uma remuneração fixa, geralmente baseada em horas que você vai alocar ao projeto, como a gente faz a precificação, né? Saber quantas horas, eu tenho horas de consultores júniores, horas de consultor pleno, hora de consultor sênior, hora de partner, aí você faz a precificação do teu projeto. Então você pode ter uma remuneração fixa e, dependendo do atingimento de um resultado, isso ser negociado também como um plus, você ter uma taxa de sucesso. Porém, é uma armadilha que muitas vezes um consultor que está no começo de carreira, ele pode cair e a gente tem que tomar cuidado com isso, é trabalhar puramente por sucesso, né? O cliente fala, não, olha, se der certo eu te pago, se não der certo fica tudo bem. É um pouco complicado, isso a gente não aconselha realmente. Mas, e você pode trabalhar por projetos também. A partir do momento que você faz um diagnóstico do que a empresa precisa, né? Ou até mesmo se a empresa é uma startup, se a empresa está começando, etc., você desenha junto com o cliente o projeto, e você fala, olha, a implantação desse projeto aqui é tanto, é X. Então, aí você pode trabalhar para o projeto também. Eu fiz uma provocação com o administrador André Castellini, ele que é cofundador do escritório da Bain & Company em São Paulo, e essa provocação era muito simples e eu quero fazer para você também. Eu perguntava a ele, né, se um bom consultor é aquele que tem
boas perguntas, aquele que sabe fazer boas perguntas, ou aquele consultor que tem boas respostas? Aí eu quero levar essa provocação para você também, André. Muito boa pergunta, Maria. Excelente, excelente. Porque existem algumas frases que a gente vê, frases de impacto, tá? O pessoal fala, olha, o importante não são as respostas, mas sim as perguntas corretas. Isso está certo também. Mas quando a gente para pensar, é que nós não podemos deixar de saber fazer as perguntas corretas. Mas, na nossa vida de consultor, é muito importante os dois lados, tanto as perguntas quanto as respostas. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem uma empresa onde a gente vai prestar um serviço de consultoria, a empresa já está implantada, não é uma startup, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que saber onde é que dói, né? Como eu falei, eu gosto muito de fazer essa analogia, nós consultores, nós somos meio que médicos, né, da empresa. Para que a gente saiba o que acontece, onde dói na empresa, a gente tem que, né, medir a temperatura, a gente tem que fazer um diagnóstico. E exatamente o termo que nós usamos na consultoria é esse, o diagnóstico. Então, o diagnóstico, a gente tem que saber fazer as perguntas corretas, da forma correta, para as pessoas corretas, né, para que a gente consiga extrair exatamente a situação da empresa e entender o que ela está passando, para que a gente possa elaborar um plano de ação, uma implementação, e em seguida a implementação, né, ou melhor, durante a implementação, a gente já está dando as respostas, a gente está aplicando os instrumentos adequados, né, para solucionar aquele problema. Então, assim, tanto as perguntas quanto as respostas são muito importantes. Não adianta também ter as perguntas corretas, entender o problema do cliente e não ter um caminho de solução ao cliente. E a gente consegue, talvez, resumir ou elencar quais são as principais dores das empresas hoje em dia, André, levando em consideração os vários diagnósticos que você já fez ao longo da sua carreira, né? O meu foco de trabalho é mais em pequenas e médias, né? O mercado americano, que é um mercado muito voltado para o empreendedorismo, a gente tem uma lei aqui, em 1956 saiu o Small Business Act. Act é um conjunto de leis, né? Então, as leis que regulam as pequenas empresas. E nessa lei, ele diz que 23% do orçamento federal obrigatoriamente tem que ser usado em pequenas empresas. Isso faz com que você tenha, isso desencadeia uma reação que faz com que você tenha um ambiente totalmente favorável ao pequeno empreendedor, o que é muito bom. Então, a gente está falando aqui um país altamente empreendedor, a gente tem mais ou menos 52% da população economicamente ativa, da mão de obra que a gente tem aqui está alocada em pequenas empresas, né? E, consequentemente, por isso os 93% do mercado de consultoria está com pequenas consultorias que prestam serviço a pequenas empresas, ok? E a gente vê nas pequenas empresas aqui nos Estados Unidos, a gente vê um tipo de dor e a gente vê um tipo diferente de dor nas pequenas empresas brasileiras, pequenas e médias, tá? Brasileiras. O que acontece, o que é comum a eles sempre? O empreendedor é um cara mão na obra. Ele arregaça a manga e quer fazer acontecer. Ótimo, se a gente pensar, né, a gente aprendeu isso na faculdade, na administração, PAEI e tal, aquele perfil PAI, o cara ele é produtor, ele produz, né, produção, administra, empreendedorismo e integrador, tal. Então você tem um pouquinho de cada um. Um empreendedor, ele obviamente ele é muito E, porque ele é empreendedor, e ele é muito P. Produção, entrega, né? Então isso é muito importante, porque isso gera algumas consequências que nós consultores temos que ajudá-los nesse ponto, né? Por serem muito produção, muito empreendedor, querem velocidade, não, eu tenho uma boa ideia, eu vou começar a produzir, vou começar a sair fazendo, muitas vezes o planejamento fica de lado. E essa é justamente a minha área, planejamento, né? Então, o importante é o empreendedor parar, planejar, um pouco que seja, a gente tem que segurar, né? O empreendedor fala, calma, gente, vamos fazer direitinho para a gente não fazer duas vezes, tá? Então, vamos fazer direitinho. Então, essa parte é muito importante. Então, essa dor é uma dor que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, a principal dor que a gente vê é a questão tributária, né? Então, é muito complicado, né, para o empreendedor, com os impostos, a estrutura de impostos que você tem, etc., você conseguir fazer uma operação redondinha, ou seja, uma operação que você consiga trabalhar sem muitos percalços, né? Porque, obviamente, o jeitinho brasileiro, essas coisas, isso não deve existir.
nem no Brasil. Aqui, então, isso não existe de forma alguma. No Brasil não deve existir. A gente tem leis, a gente tem ética, a gente tem princípios e os empreendedores precisam seguir esse caminho. Ok? É difícil, mas basta se planejar. Se você tem um bom negócio e um bom planejamento e uma boa execução, não tem muita dúvida de que você vai ter sucesso. Por falar em planejamento estratégico, André, você escreveu um artigo chamado Planejamento Estratégico para Pequenas e Médias Empresas, que faz parte de um livro recentemente lançado chamado Gestão de Negócios na Prática, que você também assina como coautor. A depender do porte da empresa, o planejamento estratégico será diferente? Se sim, o que é que não pode faltar em qualquer planejamento estratégico? Claro, Maria, é assim, ó. O que acontece? Você chega para um pequeno empreendedor, né? O cara, a maioria das empresas começa pequena, é difícil, a não ser que seja uma joint venture, você junta empresas grandes, a maioria é aquele cara que vai lá, vai empreender e vai formar a sua empresa, então começa numa garagem, tipo o Google começou numa garagem, a Disney começou numa garagem, Apple começou numa garagem, então são pequenas empresas, então naquele momento é uma pequena empresa, certo? Então quando você tem uma estrutura de pequena empresa, existe, e até com pequenos mercados aqui, aquelas empresas, você fala assim, que a gente chama de moms and pops aqui. A mamãe e o papai trabalhando no mercadinho e o filho, quando ele chega da escola, ele vai fazer as entregas de bicicleta, por exemplo. Essa é uma pequena empresa. Aí esse pessoal fala assim, não, que isso? O nome planejamento estratégico é um nome que assusta. Eles falam, não, esse negócio de planejamento estratégico é para empresa grande, estratégico, pô, o que é estratégico? Planejamento, não, cara, minha empresa é pequenininha, não preciso disso. Quando, na verdade, todas as empresas precisam ter um nível de planejamento. Todas as empresas necessitam ter um nível de planejamento. Então, assim, o que não pode faltar? Quando a gente está em grandes empresas, eu participei como executivo em N processos de planejamento estratégico, aquela coisa de, poxa vida, a nossa missão, né, a filosofia empresarial, corporativa, a nossa missão, a nossa visão, os valores, o propósito da empresa, né, os princípios da empresa. Então, o que acontece? Você fala assim, poxa, eu vou parar para fazer isso, mas eu tenho uma pequena empresa aqui. Você precisa fazer, porque isso vai orientar a você a direção que você vai, e você vai sempre lembrar desses princípios para que você possa traçar os seus resultados, onde você quer chegar. A visão é onde a empresa quer estar, né, em um determinado período de tempo, etc. Então, para você chegar lá, você tem alguns limites que são colocados pelos valores sobre os quais você acredita e vai trabalhar. Então, se você não tiver essa base, você vai ficar complicado, é muito fácil do empresário se perder, muito fácil dele se perder o foco, começar a caminhar para né? Você fica sem a bússola. Ou melhor, o planejamento não é mais a bússola, eu falava bússola, mas hoje é o GPS, né? É o nosso Waze da vida. Então, o planejamento ele vai mostrar o caminho para a gente chegar, né? O que a gente deve fazer, quais as metas que a gente vai ter, quais os objetivos que a gente tem de médio e longo prazo. Então, o planejamento estratégico, ele existe e deve ser utilizado para as pequenas e médias empresas também. E como é que funciona a prospecção da consultoria, André? A empresa que vai até o consultor que vai até a empresa, como o consultor define o seu público-alvo, por exemplo? Uhum. Então, o que acontece? O consultor é aquele profissional que ele é especializado em alguma coisa, ele é bom em alguma coisa, né? Você tem o consultor organizacional que é especializado em N aspectos, como a gente falou, mas você tem o cara que é especializado em estratégia. Então, esse aí ele vai trabalhar com um nível de presidência, vice-presidência, etc. Então, o que acontece? Ele já sabe mais ou menos onde ele vai, mas com certeza ele sabe onde ele vai atuar e qual o caminho que ele vai andar ali. Você tem as duas maneiras, você pode fazer uma prospecção, você pode fazer uma prospecção ativa, né? Geralmente esse é o primeiro caminho, né? Mas o que acontece? Quando você tem uma empresa de resultados, o maior canal de novos clientes é a referência. É o que a gente fala do boca a boca, que na verdade é boca ouvido, né? Então, do boca a boca, são clientes que falam assim, poxa, olha, eu fiz um trabalho com aquele consultor e, olha, meu fluxo de caixa estava todo bagunçado, eu estava gastando dinheiro à toa, estava tendo que pegar dinheiro em banco, não precisava,
então está aumentando capital de terceiros, um monte de coisa. Fiz um trabalho, olha só, então uma beleza. Aí ele vai indicar para o amigo dele. Então isso é o que mais tem. O que mais tem aqui. Mas, obviamente, você vai ser indicado dentro de uma área sua de atuação. Rapidamente, Maria, só para falar um exemplo aqui, tem um consultor amigo meu que é especializado em restaurantes, né? Porque o restaurante ele tem características especiais e, bem, todos os negócios têm suas características, o hospital tem suas características, hotéis. Então, o que acontece? Você é especializado em restaurantes, ok? Obviamente, você vai prospectar dentro dessa área de restaurantes, vai entender as oportunidades que tem e você pode oferecer seus serviços às empresas que você entenda que possam ter algum valor, possam enxergar valor nisso, né? Essa é uma prospecção bastante precisa, bastante direta, né? Então, são os dois caminhos, Maria, e é muito bacana isso, porque a gente tem as oportunidades vão surgindo, sabe? É muito legal isso e é muito bom para a gente como consultor a gente receber esse feedback de clientes satisfeitos que indicam outras pessoas. Bom, eu vou fazer uma analogia agora para entender se há um momento crucial para uma empresa buscar uma consultoria. Por exemplo, a gente, quando está sentindo uma dor em determinada parte do corpo, procura um médico especialista. A empresa é a mesma coisa ou existe, de uma forma geral, um momento exato que toda empresa precisa passar por uma consultoria? Existem momentos, Maria, como você bem colocou, né? Existem momentos que são momentos mais propícios, né? Mas também, novamente, com a mesma analogia do médico, a gente pode fazer para praticar medicina preventiva também, ou seja, a empresa está muito bem num determinado momento, não é só quando dói que ela precisa ter uma análise, né? Ela pode estar muito bem, ela está crescendo a uma velocidade grande, ela precisa de consultoria também, porque uma coisa que eu aprendi, olha, eu tive commercial officer do Sky no Brasil, e o Sky ele cresceu numa velocidade espantosa. Obviamente, houve um investimento muito grande no startup e nós crescemos com uma velocidade muito grande. E eu tive em outra empresa, numa época que houve um grande enxugamento pós-privatização na Telemar. Na época, a Telemar tinha 24 mil funcionários, passou para 9 mil funcionários, numa velocidade muito grande. E o que acontece? Os problemas que você tem em uma empresa onde você tem uma redução muito grande de funcionários são muito parecidos com os problemas que você tem em uma empresa que cresce uma velocidade muito grande, né? Então, as suas equipes elas sentem uma sobrecarga de trabalho, outras coisas de uma forma muito similar. Então, o que a gente pode dizer? Tanto no crescimento quanto no momento em que a empresa está diminuindo, seja estrategicamente ou seja por uma questão de mercado, é importante a gente analisar se nós conseguimos, eu digo, sentando do outro lado da mesa, né, como empreendedor ou como empresário, se nós conseguimos dar conta do recado ou se nós precisamos de um especialista que tenha experiência e traga essa experiência para nos ajudar. Isso é importante. Então, não é só no momento que dói, não, no momento de crescimento também é muito importante isso, para que a gente cresça de uma forma ordenada, sem perder dinheiro ou deixar, o que a gente fala, né, deixar dinheiro em cima da mesa. Bom, você atualmente atua nos Estados Unidos, como a gente já mencionou aqui no programa. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como surgiu essa oportunidade e se você recorreu, né, a algum consultor externo para tomar essa decisão, para se planejar, né, para essa empreitada que imagino que seja um grande desafio. Eu vim aqui para os Estados Unidos há 6 anos, eu vim no final de 2015 para cá. 2015, no meu entender, havia sido um ano bastante complicado para os meus clientes também. Eu já estava com uma empresa de serviço de consultoria no Brasil, obviamente, Nova Orbis do Brasil, né? E conversei com muitos colegas e o que acontece? Tiveram 3 clientes grandes meus que falaram, olha, o Brasil está... O que acontece? Quando você trabalha com o mercado interno e você começa a ter uma recessão, começa a ter uma crise, você tem 2 escolhas na empresa. Ou você reduz a tua produção, porque vai reduzir as vendas e vai subir teu estoque, então subir estoque é caríssimo, etc. Então o que você faz? Você vai reduzir a produção, certo? E para reduzir a produção, muitas vezes você tem que demitir gente, então você fica aquele círculo vicioso. Então, ou você reduz a empresa, até uma hora que vai reduzindo, puf, sumiu. Ou você continua com a expansão da empresa, só que você tem que buscar novos mercados, porque o mercado que você está hoje, com uma dependência estratégica dele, você está totalmente dependendo do mercado interno brasileiro, por exemplo,
ele está recessivo e está reduzindo, e você não vai aguentar. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai sair para outros mercados. Então, eu tive um movimento de 3 clientes meus muito forte para entrar no mercado norte-americano, aqui nos Estados Unidos, especificamente. E com esse movimento veio a oportunidade. Conversei com alguns amigos consultores, lógico, né? Um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos, já morava uns 20 anos aqui, também consultor. Me aconselhei com ele, falei, escuta, está acontecendo isso. Ele falou, olha, muito mais fácil a gente trabalhar auxiliando essas empresas que desejam trabalhar no mercado norte-americano, a gente estando aqui. Parei, analisei, conversei com outro grande amigo meu, com um administrador, o Vitor Hugo Ferreira, um grande administrador, um grande consultor também. Conversei, me aconselhei com ele também, eu tenho um grande amigo, e ele falou, poxa vida, que bacana isso. Eu acho que você tem que pensar em montar um escritório nos Estados Unidos. E como surgiu essa oportunidade, falei com outros clientes, todos os clientes que eu falava, pela situação do Brasil, no momento eles colocavam a mão na mesa e falavam, você está indo para lá? Você está indo com visto, com tudo, com possibilidade de trabalhar lá? Estou indo montando escritório lá. Mas, ótimo, temos negócio para fazer. Então, isso foi um empurrão necessário para vir para o mercado norte-americano. Então, sim, eu me aconselhei com consultores, com administradores. André, na sua opinião, qual a importância, né, para o profissional da administração que trabalha com consultoria ter seu registro no Conselho Regional de Administração do seu estado e também para a empresa, né, que presta o serviço de consultoria também ter o seu registro e fazer questão de ter profissionais portadores do registro no Conselho Regional de Administração dos seus estados? Nós como administradores, nós temos um código de ética, né? Quer dizer, em todas as profissões você tem seus códigos de ética, né? O nosso código de ética é claro com relação a isso. Nós temos uma lei, né? Que é a nossa lei 4769 de 65. Então, nós precisamos seguir a lei, né? Então, existe no mercado existe uma questão muito grande, porque muitas vezes o cara fala, poxa vida, eu não sou administrador, mas eu sou engenheiro e eu posso fazer uma consultoria técnica específica na engenharia sobre uma máquina, não sei, uma máquina de comando numérico na produção e etc. Ok. Agora, quando a gente fala na consultoria organizacional, é importante que a gente lembrar que, de uma maneira geral, é importante que o administrador esteja colocado numa posição que requer um administrador. O que eu digo? Se nós vamos, por exemplo, se nós estamos precisando voltar na nossa analogia do médico, nós precisamos realizar uma cirurgia, eu vou procurar um médico que foi treinado, capacitado para tal, né? Então, eu não vou procurar alguém que não tenha uma licença, que não tenha uma qualificação, não tenha estudado para isso, né? Pode ser até um engenheiro que tenha feito mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, um tecnólogo que tenha o conhecimento, tenha sido treinado para tal. Ok, eles podem, sem sombra de dúvida. O importante é que a gente tem que estar dentro da lei, né? A gente tem que seguir a lei e é importante que a gente tenha profissionais qualificados trabalhando na empresa. Então, por isso é vital, né, que nós estejamos associados no caso, como administradores, que você tem um administrador ocupando uma posição para um administrador. Eu defendo muito isso, eu acho muito importante. No caso, o administrador, o tecnólogo também, uma pessoa preparada, né, para a função. Isso é importante. Traz mais legitimidade a todo o processo, né? Sem sombra de dúvida. Se eu preciso de um advogado, eu vou procurar um advogado que tenha a licença de trabalho. No Brasil é que ele tenha a licença da OAB, que ele possa advogar. Uhum. E aqui nos Estados Unidos é que tem o BAR, que é o equivalente ao OAB aqui. Então, você precisa ter alguém que seja credenciado para poder lidar com aquela questão que você tem. Excelente, André. Bom, a gente infelizmente já está chegando ao final do nosso programa e nós estamos sempre pedindo aqui aos nossos convidados e convidadas dicas de leitura, né? Essas dicas podem ser sobre o nosso tema da entrevista, que no caso hoje é a atuação, né, do administrador na área da consultoria, mas também pode ser um título que não tenha nada a ver com esse assunto, mas que você acha importante passar para a gente. Você preparou alguma dica para a gente? Pode ser mais de uma dica, tá? Fica à vontade.
Claro. Sabe o que que é, Maria? Olha, meu filho, ele adora ler. Meu filho, ano passado, ele leu 60 livros. 60, ele está com Uau! 27 anos agora. Meu filho é gêniozinho, graças a Deus a natureza se aperfeiçoa, né? Então, o filho sai sempre melhor do que o pai. Então, o que que acontece? Ele fica até bravo comigo, dizendo, pai, você só gosta de livro técnico da tua área. Eu gosto de livros de business, né? Então, eu acabo ficando muito nos livros de business, né? Então, eu tenho aqui um trio de livros sensacional. Vou fazer aqui uma propaganda deles. O que que acontece? Nós temos um grande administrador de empresas que também é muito próximo do CRA, coincidentemente, que é o José Salib Neto. Então, Sim, já olha, esteve conosco aqui várias vezes no já teve, canal. né? Já teve. Não, o Salibão é sensacional. E a dupla que eles fazem, o Magaldi, o Sandro e o Salibão, então, o que acontece? Eles têm 7 livros ou 8 livros, uma coisa assim, juntos. Agora, esses 3 livros aqui, ó, esse livro aqui é sensacional, né? Estratégia competitiva. Na minha área hoje, esse vai direto na minha área. Agora, eles têm o Código da Cultura, o novo Código da Cultura, e Estratégia Adaptativa, e o Gestão do Amanhã, que já são considerados best-sellers, esses 3 aqui, né? São os livros mais vendidos de negócios no Brasil. Essa tríade aqui, ó, Maravilha. Então, esses 3 livros aqui são livros que, no meu entender, são indispensáveis para qualquer pessoa dentro da área de negócios, né? Então, essa aqui é a minha recomendação. Eu tenho mais uma outra recomendação aqui. E esse outro livro aqui, já dentro da nossa área de consultoria, chama The Trusted Advisor, né? Então, ele faz um diferencial para o consultor, né? O que é ser um consultor, o que é trabalhar como um consultor de confiança do cliente, etc. É muito bacana. Esse livro aqui, ele é do David Meister, Charles Green e Robert Galford. E ele está na sua edição de 20º aniversário. Sensacional, muito bom esse livro também. Também é um daquele que você gruda, você não consegue, você fala, não, só mais uma página, você não consegue fechar. André, eu quero te agradecer muitíssimo, não só pelas dicas, mas por todo esse bate-papo. E eu quero te pedir um contato, porque eu sei que muita gente que está aqui nos acompanhando nesse programa, assim que terminar de nos assistir, vai querer te seguir, né? Então, eu vou te pedir, pode ser um LinkedIn, pode ser uma rede social pessoal sua, que você se sinta à vontade em compartilhar com a gente. O meu LinkedIn, obviamente, é um ponto de contato muito legal, bacana, uma rede muito legal. Então, no LinkedIn eu estou como André Vaccaro mesmo, VACC, com 2 Cs, né? CCARO. No Instagram, eu estou com a empresa Nova Orbis, e no Instagram o nosso endereço é @nova_, né? Ou aquela linha embaixo. Underline. Orbis, underline, nova Orbis. Então, no Instagram, e eu estou também no Facebook, como Nova Orbis Global, tudo junto, Nova Orbis Global. Bom, maravilhoso papo, maravilhosa participação aqui com a gente. Eu quero muitíssimo te agradecer novamente. Espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre consultoria, sobre outros assuntos também. Fica aqui um grande abraço para você, a gente aqui do Brasil e você aí dos Estados Unidos. Sim, mas no Brasil a gente tem a ABC, a ABCO, a Associação Brasileira dos Consultores, então assim, e que está sempre junto com o CRA. Nós temos várias ações conjuntas com o CRA. Então, um outro ponto excelente aqui de contato para quem quer trabalhar na área de consultoria ou quem já trabalha na área de consultoria é estar junto da ABCO, sem sombra de dúvidas. A ABCO e CRA, né? CRA, a gente está o tempo todo junto com o CRA. Bom, mais uma vez, obrigada, e obrigada a vocês, né, que ficaram conosco em mais uma edição aqui do CRA São Paulo Entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse programa de hoje e também sobre os nossos outros conteúdos. Sugiram nomes, outros assuntos para a gente trazer aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, de ativar as notificações no sininho aqui embaixo. Se não deixou o seu like, deixa o like agora. E, claro, nos siga nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau. Me deu base para eu conseguir estruturar o negócio que eu tenho hoje. Você passa por RH, você passa por marketing, você passa por finanças. Tudo que eu uso hoje, eu estudei na administração. E aí, então, acho que eu não vejo como teria sido outra formação para mim nesse negócio.